Quer dizer, isso para vocês também foi uma outra pedra. Houve o declínio da Santa Matilde e de todas essas outras empresas foram declinando. Também, porque nós tivemos um período assim tão triste aqui na cidade. Lanifício, Sola, Delíder, todas essas empresas tinham vários alunos estudando Senai que voltavam com a esperança de poder trabalhar e manter o seu próprio sustento. E essas empresas, o mercado em si foi modificando. Vários colegas que se formaram no Senai hoje não exercem mais a profissão por causa daquela época. Você vê, difícil para estudar aquele instante, para fazer uma faculdade, para fazer o curso técnico. Quando volta, nós passamos um período que não gostamos nem de lembrar, mas tem muita coisa que ele teve que superar. Virar o jogo de sua vida com essa história com o Dr. Sérgio. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Tem muita coisa ainda da história dele. Valeu, viu? Rapidinho, já estamos de volta com o nosso agente. Hoje recebendo o Dr. Sérgio de Souza, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Três Rios, da nossa ordem, na Semana do Advogado. Estamos indo para o ar hoje, terça-feira, mas durante a semana, na quinta-feira, é o dia deles, o dia do advogado. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Trouxemos o Dr. Sérgio porque queremos prestar uma homenagem a ele, a história dele, como nós estamos fazendo, uma história bonita de superação, como você no primeiro bloco já começa a perceber, mas também a todos vocês, operadores do direito, a todos os advogados, a todos que trabalham no Poder Judiciário, a nossa homenagem também pelo Dia do Advogado na próxima quinta-feira. Então, Sérgio, você volta, como nós estávamos falando no primeiro bloco, feliz com a formação do ajustador mecânico, do soldador, com a vida. Eu acho que o direito ainda não está em você naquele instante, né? Ainda não. Aquilo para o garoto tá, pô, eu tenho uma profissão, eu vou fazer bonito, vou seguir em frente. E chegando, encontrando as empresas num Brasil muito ruim, muito triste, e aqui em Três Rios também não foi diferente. Esse ajustador mecânico, soldador, você vê como é que são as coisas em algumas décadas. Hoje é um profissional extremamente procurado, não é? Eu percebo isso. Não é só por Macaé, não é só por aquele grande polo de química que nós vamos ter ali na Manilha Dux, ali naquela região de Itaboraí, não é só lá no sul do estado, aqui também na nossa região, mas hoje é completamente diferente para esses jovens o que foi para vocês, né? Com certeza, hoje o mercado todo aquecido no desenvolvimento econômico do Brasil como um todo, então as grandes indústrias metalúrgicas hoje absorvem essa mão de obra. Hoje o aluno sai do Senai já empregado nessas empresas, absorvido pelo mercado de trabalho, recebendo salários bons, sendo valorizado. Um exemplo disso é Três Rios. Hoje, esses profissionais, montador, ajustador, torneiro... Montador, o ajustador, eu estou vendo esse de tubo, de montagem de tubo também, um profissional tão procurado, cara. Hoje é requisito. Esse da solda também, que é o seu colega, já que a sua formação é de solda e o ajustador isso, mecânico. Eu fiz ajustagem no Senai, mas quando cheguei na empresa havia necessidade de aprender mais alguma coisa. E foi aí que eu aprendi a soldar também. Eu aprendi a soldar na empresa, na prática mesmo na empresa. Então, assim, eu estou fazendo uma comparação exatamente de algumas décadas, do seu tempo para hoje também. Esse país que mudou, essa cidade que mudou, né? E tem sido muito mais assim, em termos de oportunidade, muito mais bacana para o jovem. Exército, é chegado esse momento. Você está formado, ajustador mecânico, trabalhando, mas chegou... 18 anos, chegou a hora de me alistar. E aí, como é que foi isso? Aquele negócio que todo mundo tenta sair, você foi, como é que foi isso? Sim, meu pai serviu, meu irmão serviu, meu irmão serviu em Resende, naquela época que nós mandávamos vários ônibus para Resende, a gente vinha aqui na estação ali, onde é o ponto de ônibus da Trans ali, despedir das pessoas que iam naquele comboio aqui para Resende. Eu vi meu irmão indo.
Meu pai contava que serviu, e eu tinha isso, e bateu essa curiosidade de conhecer um quartel, saber como era um quartel, como era a vida militar, a vida na caserna. E quando me alistei em Juiz de Fora. Ah, você já... naquela época, aqui ia para Petrópolis, ou era dispensado. Então, ou dispensado ou Petrópolis. Aí você... Eu falei, não, Petrópolis eu não vou porque eu já tinha feito Senai lá. Então eu falei, eu fui 1 ano e tanto para Petrópolis estudar Senai. Falei, eu vou conhecer outro lugar, vou para outra direção. E resolvi me alistar eu e um colega. A gente éramos quase irmãos. E fomos nos alistar lá em Juiz de Fora. Então, se eu não estou enganado, também por uma aventura, uma outra. Sim, né? Vamos aquela ver o que é vontade de isso. buscar algo novo, mudar mesmo, já não estava tão empolgado, buscar algo novo, vamos fazer aventura. Fui sem saber de nada, vou ser soldado, vou lá servir o exército como soldado. Foi? Sim, aí chegando lá, aí as oportunidades começaram a aparecer. Foram separados aqueles que tinham 2º grau. Era o seu caso. Daqueles que não tinham. E você já com profissão? Isso. Não sei se lá foi útil isso no Exército. Ajudou em alguma coisa. Mas o 2º grau, o estudo, aí que o estudo mostrou a falta que faz o estudo. Fomos selecionados. Um sinal também. Fomos selecionados. Você. Aí que se dá valor. Quando a mãe não deixava parar de estudar. Foi o destino de muitos colegas. A dificuldade de estudar. Aí, dona Joselita. Né? Seu Silvio aí. O depoimento do garoto anos depois. Porque não é fácil trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Nossa. Não é fácil. Nossa. Quantas vezes eu cheguei cansado em casa e vou parar. Que é isso? Tinha aquele soninho, eu não trabalhava só estudar, tinha aquele soninho do estudante, eu imagino desse que trabalhava. Então era muito difícil, mas eles nunca deixaram, não, tem que estudar, termina o 2º grau. E aí quando eu cheguei no quartel em Juiz de Fora, aí eu já... Pensado para fazer o curso de formação de oficiais da reserva, o NPOR. Eu fui selecionado, então fui selecionado para o NPOR e dentre milhares de pessoas lá, fomos selecionados 30 alunos. Fiquei entre os 30 para fazer o curso de oficial da reserva. Aí eu já não era mais soldado. Era parecido, mas tinha um status a mais porque era aluno. A própria rotina é diferente. Já mudava, lógico, já mudava um pouco. Então ali vi que começou a mudar alguma coisa em função da instrução que eu tinha, do estudo. O meu esforço estava sendo recompensado. Com certeza, tá? Ali começou. E passei o ano de 89, estudei em 1989, fiz o curso lá em Benfica, no 4º GAC. Isso que eu ia te perguntar. No 4º GAC lá. Grupo de Artilharia de Campanha. Quando eu estudava na Academia de Comércio, a gente tinha uma atividade lá em Benfica, no Exército também, mas era o 10º alguma coisa? Você lembra? Assim, tinha 10º Batalhão de Infantaria. Então era o 10º BI. Então a nossa atividade física era lá no 10º BI. O time de futebol treinava lá no 10º BI. Tá, agora tô me lembrando. Quando você falou em Benfica, eu me lembrei que é próximo desse que você serviu então. Vai ser oficial... Aí, no final do curso, a gente saímos aspirante oficial. Aspirante oficial. E aqueles que tivessem vontade de aspirar uma vaga para realmente servir como oficial, aí tinham que se habilitar. E a partir do momento que eu entrei, que eu vi, eu me apaixonei. Falei, eu quero ser oficial. E comecei a correr atrás de uma vaga. Rodei, fui para... Teve um dia que um colega estava em 7 Lagoas e me ligou, falou, vem aqui fazer o exame físico que vai abrir uma vaga aqui para oficial. Eu peguei a mochila numa doideira e peguei um ônibus, nem sabia para que lado ficava e fui parar em 7 Lagoas para fazer um exame. Fui de rodoviária em rodoviária, parei em 7 Lagoas, fiz o exame. Fiz o exame também em Juiz de Fora, que também tinha aberto uma vaga. E na expectativa de ser chamado. Quando foi em janeiro de 92, nem 7 Lagoas, nem Juiz de Fora. O Exército me ligou dizendo que abriu uma vaga em Pouso Alegre e eu teria que me apresentar lá em Pouso Alegre. Eu falei, aí eu também sem saber onde, não imaginava nem onde era. Então, você tinha conseguido alcançar a vaga, isso. Mas era em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre. Foi onde eu cheguei como 2º tenente e fui servir, fiquei durante 4 anos. Você chegou como 2º tenente. 2º tenente. E essa experiência lá em Pouso Alegre, para você? Foi muito boa, maravilhosa. Coisa nova, cidade muito boa, próspera. Uma cidade de 110, 120 mil habitantes. Muitas empresas. Que Três Rios vive hoje, Pouso Alegre já vivia naquela época, de 92. Naquela época.
muitas empresas grandes, famosas, com várias faculdades. Então, muito próspera a cidade. Então, cheguei, para mim foi uma maravilha. Eu estava empregado, com um bom salário, numa empresa, numa cidade que tinha uma estrutura, que tinha outras perspectivas. Porque eu sabia que o meu tempo no Exército era curto, eu era temporário, eu tinha prazo para sair. Eu sabia que eu entrei em 92, 96 eu ia sair. E aí que surge a necessidade e o que eu vou fazer depois? Foi quando, conversando com esse amigo, que hoje é delegado, ele já estava em final de carreira também. Ele era temporário. Amigo lá de Pouso Alegre. Lá de Pouso Alegre. Uma amizade que você fez lá. Fiz dentro do quartel. Várias amizades. Mas ele também era militar? Temporário também. Ah, também? Isso. Tanto quanto você? Da mesma forma que eu. E ele já estava no final da faculdade, já se formando, e a gente conversava muito. Ah, ele já estudava? Já, ele estava quase se formando. Ele fazia... Hoje é que ele é delegado Hoje lá. Ele é delegado. Ele é delegado lá na cidade mesmo, em Pouso Alegre. Então vocês conversavam muito... Sobre direito. Aí. Falava sobre leis, falava sobre direito, regras, e aquilo foi me despertando. Por que é assim? Por que não é de outra forma? E ele um dia falou assim, por que você não estuda? Por que você não faz direito? E como para ser oficial no Exército tem que ter o curso superior, tem que estar cursando uma faculdade, então eu uni o útil ao agradável. Falei, vou experimentar e fiz vestibular para Direito em 93. Lá em Pouso Alegre? Lá em Pouso Alegre, fiz vestibular para Direito. Esse cara foi, assim, para a sua vida hoje, você preside uma entidade, é um advogado conceituado, muito querido pelos colegas, nós sabemos disso e tal, você começa a construir a sua vida profissional. Esse camarada foi um cara importante na sua vida, que é o delegado, como é que ele chama? Altair. O Altair, que está lá em Pouso Alegre. Vamos ver se a gente manda um DVD para ele, então, lá para o Altair. Com certeza. Mandando que você também prestou essa homenagem a ele. Aí, começa... Bom, você termina o curso lá, em Pouso Alegre? Terminei lá. Terminou lá em Pouso Alegre? Terminei. Formei em dezembro de 96. Ah, em dezembro de 96 Naquela época, a faculdade você já era 4 anos. De 4 anos, né? Em dezembro de 96 você já estava formado. Abre uma porta lá, com o Altair ou não, vocês chegam a estar junto, abrem um escritório, ou é isso, é hora de voltar já, é a hora de vir chegando para cá de volta? Eu tentei trabalhar lá como advogado, mas não consegui. Mas com banca? Não abrindo consegui. Trabalhar em escritório de alguém, né? De alguém mais experiente e tal. Ele me convidou para fazer prova para ser delegado, mas não era o que eu gostava. Ele falou, faz a prova que você se formou, tá sabendo. Então eu não quis também. E bateu a saudade, quem mora fora sabe como Natural. Já estava há 5 anos fora daqui, a família, os amigos, longe. E quando eu não consigo essa ocupação no direito lá, meu irmão diz, vem, monta o escritório aqui. Eu falei, eu vou. Ele falou, monta o escritório aqui. E eu vim embora. Apesar disso, deve ter sido uma decisão difícil, né? Porque você começa a ter amigos lá. Sim, deixei o padrinho da minha filha, que é nascido lá. A gente cria um lastro, cria alguma coisa. Só que a menina, a sua mais velha, depois nós vamos falar sobre eles e tal, mas ela nasceu em Pouso Alegre. Nasceu em Pouso Alegre. Né? Então, olha só, ainda que seja para a sua cidade, essa decisão da volta para a sua cidade, você está com a sua vidinha mais ou menos arrumada lá? Está montada, tudo direitinho, mas a necessidade de querer montar alguma coisa e trabalhar no direito, eu sabia que aqui daria para montar. Lá para montar sozinho já seria mais difícil. É complicado. Larga o exército também, tudo, e vem embora. Sim, quando eu me formei, eu já tinha saído do exército. Aí você já tinha saído do exército. Já fiquei 1 ano só estudando lá. E é a hora de voltar para Três Rios. É hora de se firmar aqui como profissional que ele é, presidente da sua entidade de classe. Uma decisão difícil, mas era hora de voltar. Que cidade ele encontra? Que cidade hoje? Que cidade era aquela quando ele foi embora? E agora ele está aqui. Vamos falar sobre a entidade dele no próximo bloco. Rapidinho, nós já estamos de volta com o nosso agente. Hoje com o doutor Sérgio de Souza, presidente da nossa OAB aqui de Três Rios.